os homens poderiam se aproximar de Deus, os homens poderiam tocar naquele Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. E hoje nós iremos falar de uma pessoa muito importante e é por isso que eu coloquei até uma gravata para essa ocasião tão importante, essa ocasião tão especial. Nós iremos falar sobre Jesus, homem e Deus. Vamos lá. Bem pessoal, primeiramente eu queria deixar com vocês a nossa bibliografia sugerida. O primeiro livro é do Gerhard Roster, é Teologia do Novo Testamento, um material muito bom. O segundo material que eu queria deixar com vocês é a Teologia Sistemática de Strong, ela é em 2 volumes, estamos trabalhando com o tomo 2, muito bom também esse material. Outro material que queremos recomendar é a Teologia do Novo Testamento de Joaquim Jeremias. E, finalmente, a História do Pensamento Cristão de Paul Tillich. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. O primeiro ponto, antes de começarmos a desenvolver um pensamento cristológico, é saber aquilo que o próprio Jesus Cristo falava a respeito de si mesmo. Então, qual era a sua consciência? Vamos lá. Jesus Cristo, ele tinha consciência da sua plenipotência. Ou seja, ele tinha consciência que o poder de Deus era sobre ele. Jesus também tinha consciência plena que nele o tempo da salvação era chegado ao mundo. Ele também tinha plena consciência de que através da sua pregação era possível alcançar a salvação no dia do juízo. Ele tinha consciência plena de que as profecias do Antigo Testamento apontavam para a sua pessoa. Com esses dados iniciaremos o nosso segundo ponto. Existe também uma expressão na teologia chamada de ego enfático, ou seja, o eu enfático que Jesus Cristo utilizou. Isso é uma característica daquilo que Joaquim Jeremias vai chamar de ipsissima vox de Jesus Cristo, não é? Então, Jesus Cristo, conforme Marcos capítulo 2, versículo 17, ele vai se identificar como aquele enviado de Deus que chama para o banquete desse mesmo Deus. Ele também vai se identificar, no mesmo texto, como o médico dos enfermos. E ele vai se identificar como o arquiteto verdadeiro do templo de Deus. E isso você vai encontrar no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 58. Então você percebe que uma tradição sinótica aponta para isso. Sinótico, para esclarecimento, né, são os 3 primeiros evangelhos, que são ditos de tradição sinótica: Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, a multidão também reconhece algo especial em Jesus. A exemplo, em Mateus 7, versículo 28 e versículos seguintes, você percebe que a multidão entende que Jesus Cristo não ensinava como os escribas, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Ou seja, era a própria palavra, Cristo é o verbo encarnado, ou seja, o exegeta por excelência de Deus. Mateus capítulo 16, nós temos a famosa confissão de Pedro. Jesus Cristo pergunta quem era o Messias para os seus discípulos e Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus Cristo fala: muito bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi Deus. Então, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, é que minha igreja vai ser pautada, vai ser edificada e sustentada. Bem, galera, continuando o nosso percurso, nós vamos agora para Gerhard. E ele apresenta 2 coisas muito interessantes sobre Jesus Cristo. Primeira coisa, que é o pensamento de Paulo. O que Paulo pensou sobre Jesus Cristo? Quem era Jesus Cristo para Paulo? Paulo apresenta vários conceitos de Jesus, mas aqueles que nos saltam aos olhos, primeiramente, é a questão de Cristo como sendo a imagem de Deus invisível. E isso você vai encontrar no primeiro capítulo da
carta de Paulo a Colossenses, versículo 15 especificamente. Paulo descreve Jesus Cristo como a imagem daquele Deus que ninguém pode ver. O Cristo era a imagem plena, perfeita e visível que o homem poderia ter contato. Ou seja, os homens poderiam se aproximar de Deus, os homens poderiam tocar naquele Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. E também tem um conceito muito interessante que é o centro da cristologia, ou seja, do pensamento de Paulo sobre Cristo, que é o termo Kyrios, ou seja, o termo Senhor. No contexto romano ou no contexto latino, a expressão Kyrios é uma expressão de extrema importância e de um peso enorme. Porque Kyrios, o Senhor, era aquele que tinha poder sobre o seu escravo. Ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Eis um dos motivos para a perseguição dos cristãos. Os cristãos não aceitavam César ou o imperador romano como seu Senhor, mas aceitavam a Jesus Cristo. Jesus Cristo havia o poder sobre a vida dos seus servos, o poder de dar a vida, de tirar a vida. Ele era o Senhor, e não qualquer Senhor, mas o verdadeiro Senhor. Outro ponto muito importante da cristologia paulina, ou aquilo que Paulo entendeu de Jesus Cristo, é justamente a questão da encarnação. Ou seja, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo vai falar sobre o esvaziamento, ou seja, Cristo se esvaziou para poder caber na forma humana. E esse pensador cristão, Gerhard Roster, ele vai dizer que Cristo se esvaziou de 3 atributos essenciais da divindade, que seria a onisciência, a onipotência e a onipresença. Cristo, verdadeiro homem, encarnado e vivendo entre nós. Ou seja, aquele sentido da palavra Deus tabernaculando entre nós, ele se cumpre em Jesus Cristo. Deus montou a sua tenda, Deus montou o seu tabernáculo entre os homens e nós pudemos ver a sua glória, a glória do Filho unigênito de Deus. E finalmente nós chegamos à visão ortodoxa que surgiu lá no Concílio de Calcedônia, no ano 451. Eu vou ler aqui alguns trechos bem rápidos do Concílio de Calcedônia que considero mais importante. Vamos lá. Eu vou recomendar também esse livro para vocês. É o livro Documentos da Igreja Cristã, do Bentenson. Esse livro, para quem gosta da história do cristianismo, é recomendadíssimo. Vamos lá, na página 101, ele vai trazer o Credo de Calcedônia, que vai dizer o resultado, logicamente, desse concílio. E eu destaquei aqui algumas partes. Primeira, fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, uma só substância com o Pai, segundo a sua divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, ou seja, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. E concluindo o nosso percurso, nós chegaremos às 2 naturezas de Cristo que estão contidas na Bíblia. Vamos lá. Primeiramente, a sua humanidade. Evangelho de João 1, versículo 14, Atos 2, 22, 1 Timóteo 2, 5 e culminando em 1 Coríntios 15, 45 e 49, você vai encontrar a humanidade plena de Jesus Cristo. Bem, quanto à sua divindade, nós temos 3 textos que poderíamos destacar. João 8,58, João 14, versículo 9 e 10, e no finalzinho do Evangelho de João, que eu vou ler esse versículo, capítulo 20 de João, versículo 28 e 29. Jesus Cristo vai dizer: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Existiam 3 possibilidades
para aquilo que ele dizia de interpretação. Primeira, Jesus Cristo era um maluquinho, beleza, que dizia que era Deus, que era Salvador, mas na realidade ele era louco. Segundo pensamento é que Jesus Cristo era mentiroso. Então ele tinha algum problema mental, algum distúrbio, ele era mentiroso. E ele não era filho de Deus, nada disso. E por fim, que Jesus Cristo realmente estava falando a verdade e ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus encarnado. Por aquilo que Jesus Cristo pronunciou em seus ensinos e por aquilo que ele fez em prol da verdade, e ele mesmo se afirmou como a verdade, então Jesus não era mentiroso, nem muito menos maluco, beleza. Jesus Cristo era o Filho de Deus, encarnado, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Então, diante dessa confissão, qual será a sua posição em relação a Jesus? Ele será somente um cara bacana, ou você realmente vai fazer como Tomé e confessá-lo, dizendo: Senhor meu e Deus meu? Eis a questão. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão. Pudemos ver sobre Jesus, homem e Deus. Se você gostou do nosso vídeo, não vá embora sem deixar o seu like. Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe o nosso trabalho e em breve estaremos divulgando mais reflexões. Até a próxima!